Bom dia, alunos do primeiro ano B, primeiro ano C. A aula de hoje é a aula de redação. Vamos conhecer um gênero textual novo, certo? Muito parecido com o gênero conto, que a gente viu na aula passada. Então, espero que vocês prestem muita atenção na aula, ok? Para iniciar a nossa aula, peço que vocês observem na página 81 do livro didático de vocês uma tirinha que vai fazer uma comparação entre o comportamento de vizinhos no passado e no presente. Então, vai ter esses dois diálogos. Eu quero que vocês observem, né? No primeiro quadradozinho diz o seguinte: como eram os vizinhos antigamente? Né? Aí tem dois homens, um na porta de casa e o vizinho chega, bate na porta e aborda o homem, né? Sou seu novo vizinho, poderia me emprestar uma xícara de açúcar? Né? Ele faz uma pergunta para o dono da casa. Agora, já como é os vizinhos de hoje? Sou seu novo vizinho, poderia me emprestar a senha do roteador? Então, a gente pode observar aí o que, gente? O que podemos observar nesses dois contrastes de vizinhança, né? O de antigamente, que pediu açúcar, e os de hoje, né? Que pede a senha do roteador. Aí eu fiz alguns questionamentos para vocês, né? Que vocês podem escrever no caderno de vocês, certo? Qual é o elemento que permanece entre os vizinhos de antigamente e os vizinhos de hoje? O que difere e provoca o humor da tira? Então, você vai dizer o que diferencia entre os dois e o que provoca o humor, certo? Agora pense, como é a relação de sua família com seus vizinhos? E a sua relação em particular com seus vizinhos, ela é boa, ela é ruim, como que é? Então, peço que vocês escrevam, inclusive, no caderno de vocês. Já aconteceu de você se apaixonar por um garoto ou por uma garota da vizinhança? A proximidade facilitava ou atrapalhava esse relacionamento? Se já aconteceu, vocês precisam dizer, né? Se facilitava ou não, certo? E a fofoca, meu povo? É a grande personagem quando se fala em vizinhança, né? Quer que seja em prédio, seja em casa, né? Em ruas pequenas, em ruas grandes, que acolá acontece essas coisas, né? De fofoca. O que você tem a contar sobre isso? Sobre alguma fofoca que aconteceu na sua rua, alguma discussão entre vizinhos? Me fala um pouco sobre isso. Agora, dando prosseguimento à nossa aula, peço a vocês que façam a leitura do texto 1, Brilhante Adamastor, na página 82 e 83, né, que é uma crônica do Antônio Prada, que vai nos levar a refletir sobre as relações entre pessoas que convivem, né, que são vizinhas. Então, nesse fato, né, que é relatado, que é comum acontecer no nosso cotidiano, sobre essas relações, né, dos vizinhos que podem acontecer, né, corriqueiramente, assim como nas nossas vizinhanças, né? Acredito que vocês já tenham presenciado algo do tipo também. Então, a crônica, gente, o texto Brilhante Adamastor, que vocês acabaram de ler, né? Ele fala sobre uma situação apresentada, né? Que tem como cenário a cidade de Grande São Paulo, né? Que fala inclusive da Avenida Angélica, né? Ele ultrapassa alguns bairros de São Paulo, como o centro e o bairro de Pinheiros. Ele fala de uma situação, né, de alguns vizinhos, né, que tiveram uma certa disputa, né,
e que acabou, né, sendo vivenciada, terminando por meios jurídicos, né, no fórum. Então, as características da crônica, gente, é falar sobre o quê? Fatos do cotidiano, né? Então, um fato do cotidiano de uma cidade, né, pode abordar diversos, né, temas. O que foi abordado pelo Antônio Prata foi a vivência, né, entre vizinhos e a forma como eles, né, se comunicavam, né, se era algo amigável ou não. Então, uma das características, gente, da crônica, no caso, é esse cunho jornalístico, né? Essa crônica foi, né, escrita para o gênero jornalístico. Então, a crônica, ela tanto pode ser tá na esfera literária como na jornalística, certo? E essa que foi apresentada foi para o gênero, né, a esfera jornalística. Então, o gênero passado que vocês viram foi o gênero conto, né, que é muito parecido com o conto, mas difere em algumas coisas. Por exemplo, o gênero crônica, ele está mais diretamente ligado à parte do jornalismo, né, que vai vivenciar fatos do cotidiano. Já o conto não, o conto vai trabalhar mais com a parte literária, né, que são textos, né, de cunho ficcional, certo? Já a crônica não é ficcional, certo? Não é ficção, é temas baseados em fatos reais, que realmente aconteceram, fazem parte do cotidiano das pessoas, principalmente do cotidiano atual, contemporâneo, certo? A crônica, vocês podem perceber também que ela é mais livre, questão de organização. Por exemplo, o conto, ele segue toda uma organização padrão, né? Tem a apresentação, o clímax, o desenvolvimento e termina com o desfecho. Então, a crônica, ela tem esse diferencial, que ela é mais livre, né? Não tem essa organização textual definida. E uma das características marcantes é uma apresentação, a fusão, né, no caso. É a fusão entre fatos e opiniões. O que se pode prever na crônica? Ele apresenta os fatos, apresenta a opinião do autor que está escrevendo a crônica, está narrando, e a partir dessa opinião você pode tirar suas próprias conclusões da crônica, certo? Da crônica e do fato ocorrido, no caso. A linguagem, por exemplo, da crônica, ela também é bem mais híbrida, ou seja, ela não é aquela, como se diz, obrigatória de ter uma linguagem formal, né, cheia de coisinhas, né, regulares, norma padrão. Né? A crônica, ela pode variar, dependendo de onde o gênero vai circular. Se é no formato da esfera jornalística, ela vai ser mais padrão, certo? A linguagem, para que todos, né, entendam, principalmente para quem vai ler aquele texto, como também na esfera literária. Quando a gente fala da esfera literária, a gente fala também das figuras de sentido, né, as figuras de linguagem, né, que a gente viu na aula passada, o sentido figurado das palavras. Então, na crônica literária, né, de cunho mais literário, né, vai ter palavras, expressões que não, né, que vai ter o sentido conotativo, né, o sentido figurado, muitas vezes. Ao contrário das crônicas jornalistas, né, da esfera jornalista, vai ser mais uma linguagem no sentido denotativo, que é o sentido literal da palavra, certo? Então, é basicamente isso. E outra coisa, né? Outro fato importante é a finalidade da crônica, né? Que é chamar a atenção dos leitores para um determinado fato, né? E a partir dessa manifestação, né, de ideias
que o leitor ele possa refletir sobre eles e tirar as próprias conclusões do caso, né? Para quem leu Brilhante Adamastor, vai tirar suas próprias conclusões, né? Sobre os vizinhos que tiveram uma discussão e que acabou, né, sendo discutido na justiça, certo? Que é um fato também que ocorre muito no nosso dia a dia, né? Discussões entre familiares, vizinhos, né? Por questões muitas vezes até banais e que terminam, né, de forma muito difícil, muito complicada nos tribunais da vida, certo?